E aí, meninos do 7º ano da escola Dilma Cecília, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para a gente resolver juntos, né, as questões do livro que vocês receberam, do Saime, e tirar dúvidas, né? Então, preste atenção aí nas questões. Cada vídeo lançado aqui sobre essa apostila para vocês do 7º ano vai conter 5 questões resolvidas, tá certo? Então, vai ser um total de 3 vídeos com 5 questões cada, para que vocês possam ver a resolução e tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá para a questão 16. Então vamos aí ao enunciado da questão. Maria Helena é amante da natureza e vive sonhando em deixar o mundo florido. Então ela teve uma ideia de começar pelo bairro dela. Ela começa pela praça, que tem um formato de triângulo. Para isso, convidou algumas amigas que toparam de imediato. O propósito era plantar mudinhas de flores bem coloridas em volta dos 2 canteiros que têm a forma de triângulo equilátero. Veja a imagem abaixo, aí tem os 2 triângulos aí. O lado do canteiro mede 3 metros, ou seja, o lado do triângulo, né? Mede 3 metros. A soma dos perímetros desses 2 canteiros tem como medida, então ele dá as alternativas para você. Vê só, triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Se ele diz que o canteiro mede 3 do lado, né? Então, os 6 lados aí de cada triângulo, os 3 lados de cada triângulo, mede 3 cada um. Então, o perímetro é a medida do contorno, ou seja, a soma dos lados da figura, nesse caso que são polígonos, né? Então, você faz 3 mais 3 mais 3, 9, 3 mais 3 mais 3, 9, que é o perímetro de cada triângulo. E aí, somando 9 com 9, você tem 18, que é a alternativa A. Então, questão fácil, né? Vamos para a questão 17. Então, o enunciado da questão 17 diz: a cidade de Belas Artes é bastante movimentada pelo seu turismo e tem como o metrô sua fonte de renda. O metrô segue seu destino em lugares turísticos, tendo que parar em algumas paradas para embarque e desembarque. Veja a imagem abaixo, aí tem uma ilustraçãozinha aí. Continuando o enunciado, o metrô partiu da estação com 195 pessoas. Na primeira parada desceram 62 pessoas e subiram 28. Quantas pessoas estavam no metrô a partir dessa parada em que desceram? Então, vamos lá. Como subiram 28, né? Tinha 995 e subiu 28, nesse exato momento aí ficam 223 pessoas. Como desceram 62, eu tiro, né, dos 223, então 223 menos 62 dá 161, que é o que você vê aí na alternativa C. Questão bem tranquila também, né? Eu podia ter tirado primeiro 62 e depois somado 28, dá no mesmo, tá, gente? Então vamos para a questão 18. Então, o enunciado da questão 18 diz: os alunos da escola Vila Sésamo resolveram reunir-se na sexta-feira, na última aula, para juntos comerem sanduíche em uma lanchonete que fica próximo à escola. A lanchonete Vontade de Comer tem uma opção muito boa para montar seu sanduíche. O estabelecimento tem uma tabela disponível para todos visualizarem. Veja a tabela a seguir. Você tem uma tabela aí, tem os tipos de pães, né? 2 tipos, o de forma e de leite. Tem o recheio, que pode ser queijo ou presunto. E tem a verdura ou legume que você pode escolher, pode ser alface ou tomate. Então, para cada um tipo de coisa aí, você tem 2 opções. De acordo com a tabela acima, de quantas formas diferentes poderia montar meu sanduíche combinando um ingrediente de cada coluna? Então, veja, eu tenho que escolher ou um pão, ou um recheio, ou um legume. Isso é um tipo de questão de princípio multiplicativo. Veja só, então, eu tenho uma ação, certo? Que precisa ser realizada. E qual é a minha ação? A minha ação é escolher o meu sanduíche, né? Montar o meu sanduíche. E essa ação, ela tem 3 etapas, que é a escolha do pão, a escolha do queijo, ou do queijo não, do recheio, desculpa, né? E a escolha da verdura ou legume, beleza? E isso dá a você um total, né, de possibilidade de realizar a ação, que você encontra multiplicando todas as etapas, os valores das etapas. Então, eu tenho 2 tipos de pão, 2 tipos de queijo e 2 tipos de verdura ou legume, multiplicando 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, eu tenho 8 tipos de sanduíches diferentes que eu posso formar aí.
certo? Por exemplo, eu posso escolher pão de forma com queijo e alface, mas posso escolher pão de forma queijo e tomate. Da mesma forma, eu posso escolher pão de forma presunto e alface ou pão de forma presunto e tomate. E assim vai. Então, ao todo, eu tenho 8 possibilidades de escolha, tá certo? Que é a alternativa A. Bem, vamos para a questão 19. Então, o que diz aí a questão 19? Leonardo teve aula de física sobre o tempo e suas divisões. Ele ficou entusiasmado pela descoberta. Então começou a fazer várias formas de horas, minutos e segundos e fez o seguinte esquema. Então tá aí o desenho, né? Um relógio digital e é equivalente ao relógio analógico, né? Esse relógio de parede aí. Então, vamos lá. E tomou como base que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. A divisão aí de hora, minuto e segundo é sexagesimal, né? A divisões em partes de 60. Então surgiu uma dúvida, segundo o texto. Que fração na hora corresponde a 35 minutos? Bem, ele quer saber então, 35 minutos corresponde a que fração de hora? Então a primeira coisa que você tem que lembrar é que uma hora é 60 minutos. Né? Então, sabendo isso, fica tranquilo de você resolver. Bem, se eu quero saber que fração de hora 35 minutos corresponde, então eu divido 35 por 60, a fração, né? Boto 35 sobre 60. Só que veja, não tem essa alternativa aí. É lógico, porque ele deu ela simplificada. Então, como é que a gente faz para simplificar uma fração? A gente divide o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, pelo mesmo número, o maior possível que você encontrar. Então, esses números, como eles terminam em 5, no caso do 35, e em 0, no caso do 60, eles dois são divisíveis por 5. Né? Todo número que divide por 0, ou todo número que se divide por 5, ele vai terminar ou em 5 ou em 0. Então, dividindo aí 35 por 5 dá 7, e 60 por 5 dá 12. Não tem mais como simplificar 7 e 12, porque não existe nenhum número inteiro que divida 7 e 12 a não ser o 1. Mas dividir por 1 não simplifica, você pega a mesma fração, né? Então, a fração simplificada aí de 35 minutos por 60 é 7/12, que você vê na alternativa B. Beleza? Vamos aí para a questão 20 e a última desse vídeo. Então, a questão 20 tem um enunciado que segue. O avô de Pedro organizou um sopão para reunir a família e assistirem à estreia do Brasil na Copa de 2010. Como ele gosta de um sopão bem variado com verduras, veja o que ele gastou na compra dos ingredientes para fazer a sopa. Então tem aí na apostila de vocês a imagem, aqui talvez na tela não dê para ver direitinho, mas aí a gente vai destrinchar depois os valores. Continuando o enunciado na parte do lado. O avô de Pedro pagou as compras com 2 notas de R$20. Ele recebeu de troco, aí tem as alternativas. Pagar com 2 notas de 20 quer dizer que ele pagou R$40, né? E aí ele vai receber o troco. Mas para saber o troco, eu tenho que saber quanto foi que ele gastou. Então, vamos colocar aí a soma dos valores que ele gastou. Então, tendo organizado tudo aí agora para a gente somar, na coluna da direita, somente zeros, então a soma vai dar 0, né? Bem, na coluna do meio, eu tenho 6 mais 2, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 9, 25, 25 com 0, 25, 25 com 5, 30, 30 com 5, 35. Então, fica o 5 das unidades e sobra o 3, certo? Eu destaquei em vermelho aí. Então, somando agora a última coluna, eu tenho 3 mais 3, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 2, 18, com os 3 que subiu, 21, e aí a vírgula, né, fica na posição indicada, né, a mesma posição das parcelas. Bem, agora para saber quanto ele recebeu de troco, eu tenho que subtrair os 40 que ele pagou menos os 21,50. Vê só que em vez de subtrair 40 por 21,50, eu vou imaginar que ele pagou 39,50. Fica mais fácil de subtrair, né? Só que depois no resultado eu tenho que acrescentar os 50 centavos que eu tirei, tá? Então, 39,50 menos 21,50 vai ficar 0 menos 0, 0, né? Então, 5 menos 5 também vai dar 0, né? 9 menos 1 vai dar 8, certo? E 3 menos 2 dá 1. Então, R$18.
Aí agora pegando esses R$18 que sobraria aí se ele tivesse pago com R$ 39,50, mas ele pagou com 40, então eu tenho que somar os 18,50 que eu tirei antes para fazer a subtração. Então 18,50, que você encontra a resposta na alternativa B. Tranquila essa questão, né? Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo contendo mais 5 questões. Fiquem com Deus e se cuidem.